Histórias e lutas pela terra no Brasil. A gente já sabe, mas não custa lembrar. Não foram os portugueses que descobriram o Brasil. Antes deles chegarem, vários povos que mais tarde foram chamados de indígenas já habitavam nossa terra. No começo, esse grande território não foi controlado por apenas um país colonizador. Os portugueses, que disputavam influência com outras potências europeias, ficaram com só uma parte do que é hoje o Brasil, devido a um acordo de divisão com os espanhóis, o chamado Tratado de Tordesilhas. Mesmo antes dos portugueses de fato ocuparem o Brasil, as terras já foram divididas em capitanias hereditárias e mais adiante em sesmarias, que eram grandes extensões de terras cedidas a membros da elite portuguesa. Com o objetivo de expandir o domínio português e evitar que outros colonizadores tomassem posse, iniciaram-se as bandeiras, expedições de ocupação do interior do país. Tudo aconteceu entre os séculos XVI e XVIII, e o período foi marcado por muita violência, mortes e a escravização de diversos povos indígenas. Não só os indígenas, como diversos povos africanos também foram escravizados e trazidos à força para o Brasil. Foram estes povos que tornaram possível um sistema de produção chamado plantation, que combinava monocultura e mão de obra escravizada. Esse processo não aconteceu sem resistência. Indígenas, quilombolas, sertanejos e outros povos tradicionais protagonizaram diversas revoltas locais, tais como Balaiada, que foi uma revolta popular, embora depois tenha sido capturada por setores da elite maranhense. Superando rivalidades entre si, povos indígenas e quilombolas se uniram contra os desmandos dos senhores de terras, mas foram derrotados pelos soldados do futuro Duque de Caxias. A Lei 601 de 1850 foi a primeira lei que tratou sobre o processo de aquisição de terras no Brasil. A lei estabeleceu que, a partir daquele momento, era possível adquirir terras somente por meio da compra e venda ou pela confirmação de sesmarias concedidas no passado. A derrota de muitos povos indígenas e a fuga de negros escravizados nas áreas de mineração e pecuária fez com que muitos desses grupos se refugiassem em regiões de desinteresse ou de difícil acesso para os colonos, sendo uma delas o que hoje conhecemos como Matopiba. Localizada no Cerrado, a região Matopiba se configurou como um importante refúgio de povos indígenas que foram expulsos de outras regiões com o avanço da colonização. Do mesmo modo, muitos quilombos se formaram ali. O Cerrado, também chamado de Berço das Águas, é o segundo maior bioma da América Latina. Ele ocupa quase 1/4 do território nacional e seu tamanho é equivalente à área de alguns países da Europa juntos. Além disso, o Cerrado abastece 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. O Cerrado é considerado a savana mais biodiversa do mundo, contando com 850 espécies de aves, 251 espécies de mamíferos e 12.000 espécies de plantas nativas. Hoje é o lar de 12,5 milhões de pessoas, incluindo indígenas, quilombolas e pequenos agricultores e agricultoras. Porém, o Cerrado tem sido o centro de interesses da expansão do agronegócio e já teve mais da metade de sua cobertura desmatada. A bola da vez é justamente a região do Matopiba. Somos nós, povos e comunidades tradicionais que desde sempre defendemos e convivemos em harmonia com a natureza. Os povos indígenas começaram a ter seus direitos reconhecidos no século XVII. Esses direitos foram confirmados pela Constituição de 1988, que incluiu também os direitos dos quilombolas, depois de 100 anos da abolição da escravatura. A Constituição foi um grande passo para a garantia dos direitos dos povos tradicionais e originários, mas o caminho para a superação das desigualdades históricas é longo e cheio de obstáculos.
e sem dúvida passa pela efetiva garantia destes direitos. É sobre eles que vamos falar no próximo vídeo desta série. Até lá!